Eu chamo a atenção de vocês nesse momento para o capítulo 12 de Apocalipse. Você sabia que o capítulo 12 de Apocalipse apresenta 7 fases da igreja? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essas 7 fases. As 7 fases da igreja que começam um pouco antes do nascimento de Cristo e vai até a volta de Jesus, ou até o grande dia em que Satanás projeta contra ela, na sua última fase, todo o seu poder para desarraigar e fazer desaparecer da face da terra. E nesse momento nós vamos adentrar e falar um pouco sobre a primeira fase. Antes, porém, vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Jesus, pelo teu sangue, o sangue do Cordeiro, nós te pedimos de modo especial iluminação para a nossa mente. Conceda-nos o teu Santo Espírito, para que nós possamos entender o real sentido das tuas palavras. Amém. A primeira fase vai do verso 1 até o 5 do capítulo 12. Fala de uma mulher que grita com dores de parto, que está prestes a dar à luz. De repente, isso está no verso 4, de repente o dragão se detém. Vem em direção dela, mas não ataca ela. Se detém diante da mulher que está gritando, prestes a dar à luz. A minha pergunta é a seguinte: se o dragão, em primeira mão, representa Satanás, um ser grandemente inteligente, por que ele não atacou a mulher e matou a mulher? Porque se a mulher estava prestes a dar à luz, estava com um bebê na barriga, se ele atacasse e matasse a mulher, automaticamente a criança também seria eliminada. Mas não, o dragão se detém diante da mulher. Por quê? Por que ele não atacou a mulher? Por que ele não destruiu a mulher? Você sabe por quê? Porque Satanás sabia que ele poderia usar a mulher contra o próprio filho para matar o filho. Quem entregou Jesus nas mãos dos gentios, nas mãos dos romanos, para ser crucificado em nosso lugar, foi a igreja judaica, certo? Foi os líderes da igreja. Foram eles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Então, Satanás, ele não atacou a mulher porque ele tinha um objetivo: usar a própria mulher, isto é, a igreja judaica, no finalzinho da primeira fase. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Como eu já disse, o capítulo 12 de Apocalipse apresenta 7 fases, as 7 fases da igreja. E se você analisar profundamente, comparando com os relatos da história, comparando com a história, a igreja, no final de cada uma das 7 fases, ela se afasta da simplicidade do evangelho e cai em apostasia. Em todas as fases, com exceção da última, a igreja se apostata. Então aqui está falando, essa mulher que estava gritando, estava bem no finalzinho da sua fase, que era a primeira fase, que era a igreja judaica. A igreja judaica havia se afastado da simplicidade do evangelho, havia esquecido, havia trocado os princípios da santa lei de Deus pelas suas tradições. Sentava-se na cadeira de Moisés, impondo fardos pesados ao povo, mas eles não observavam esses rituais. Então, o próprio Cristo, ele falou da mudança da primeira para a segunda fase. Ele disse: olha, o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que dará os seus respectivos frutos. Então, na primeira fase, a igreja já estava apostatada e entregou o Filho de Deus para ser crucificado. E no verso, essa primeira fase vai até o verso 5. No verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um varão
um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A segunda fase podia estar no verso 6, mas o verso 6 é a terceira fase. Se a gente for para o 13, nós vamos encontrar a segunda fase da mulher. Vamos encontrar, vamos ler a segunda, o verso 13. Olha, quando, pois, o dragão, aquele dragão que se deteve em frente da mulher, esperando ela dar a luz para matar o filho, não matou a mulher, porque a mulher já havia feito as pazes com ele. Aí aqui diz, verso 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. Aí, nessa perseguição, a mulher já tinha dado à luz. Não, mas se a mulher representa a igreja passa por 7 fases, porque aqui está dizendo que a mulher que foi perseguida foi aquela que deu à luz um filho. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. No verso 1, João vê uma mulher vestida de sol, certo? Com 12 estrelas, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, estava sobre a lua. Essa mulher é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a igreja pura, que vai desde Cristo até ele voltar, desde a sua primeira chegada até a sua segunda chegada neste mundo. Essa igreja, ela sempre está visível aqui neste mundo na pessoa do remanescente. Ok? Porque em cada fase da igreja, a igreja mergulha na apostasia e se apostata. Mas sai de dentro dela um remanescente. Sempre nas 6 últimas, nas 6 fases, com exceção da última, que não se apostata, sempre sai um remanescente. E eu vou comparar aqui com vocês que conhecem a história da igreja, né? Desde a morte de Cristo até agora, vocês vão ver que isso é uma realidade. Quando se cumpriu a segunda fase? Olha, vou repetir de novo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, que dera. O filho já havia nascido, já havia sido arrebatado. Que dera à luz um filho varão. O dragão, para nós entender melhor, o dragão ele tem 2 significados. Em primeiro lugar, Satanás, como a Bíblia deixa bem claro. E em segundo lugar, Roma pagã e também Roma papal. Roma, ela sempre estará ou sempre é apresentada pela profecia perseguindo o povo de Deus até a volta de Jesus, certo? Então, quando aconteceu isso aqui? Foi depois da ascensão de Cristo, porque aqui ele persegue a mulher que tinha dado à luz. Isso aconteceu, desculpa, começou então essa perseguição com Nero. Nero incendiou a cidade, colocou culpa nos cristãos, assassinou Pedro, assassinou Paulo e destruiu milhares de cristãos, lançando nas arenas para ser devorado pelos cães ou queimados, né, em estacas ou crucificados. Essa perseguição foi terrível. E também Domiciano, né, no tempo de João, que o tempo no qual saiu o livro do Apocalipse, depois veio os 10 anos de perseguição de Diocleciano e, por fim, aquele que mudou o sábado para o domingo, que foi Constantino. A gente diz assim, mas Constantino não perseguiu a igreja. Constantino foi uma das armas mais letais usada por Satanás para destruir a igreja, pois ele foi a balança, né, usada para colocar de um lado do prato o cristianismo e do outro a religião pagã que se uniu, certo? Então, se você analisar, a segunda fase é a igreja cristã, que começou com as pregações de Cristo, né?
teve o seu auge ali na descida da chuva serôdia e a igreja cresceu. Se você pegar a primeira carta de Cristo, que representa esse período, você vai ver que a igreja era forte, que a igreja era zelosa, mas que no finalzinho ela perdeu o seu primeiro amor. Começou então a entrar em apostasia. No século IV, com a conversão de Constantino, a igreja cristã pura se une, que já estava se apostatando, se une com o paganismo e mergulha na apostasia. Desenvolve-se então o papado, um poder perseguidor. Então, você pode ver que na segunda fase, na primeira já estava apostatada, entregou Jesus para ser crucificado. Na segunda, no século IV, ali no tempo de Constantino, a igreja se une com o mundo, a igreja se une com o paganismo e houve uma apostasia. Mas a igreja vestida do sol se apostatou, o remanescente sai. O remanescente sai na sua segunda fase e forma a terceira fase. Em cada fase, no final de cada fase, sai o remanescente formando uma outra fase. Então, qual é a outra fase? Isso é o verso 14. Se a segunda fase está no 13, a terceira fase está no 14. Vamos ler? E foram dadas à mulher. Que mulher é essa que se apostatou no século IV? Não, remanescente. Remanescente, que saiu. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O verso 6 deixa mais claro ainda, falando da terceira fase, o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado o lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo é o mesmo que 1260 dias. A mulher na terceira fase, a mulher aqui representa a igreja na sua terceira fase. Sai um remanescente no finalzinho da segunda fase, durante a apostasia da igreja na segunda fase, e forma a terceira fase, que é a igreja do deserto, ali durante o reinado papal. O Papa João recebe uma carta em 533 de Justiniano, imperador romano, recebendo autoridade para ser o cabeça da igreja. Mas essa autoridade só foi realmente usada, pelos papas a partir do ano 538, quando os ostrogodos, a última ponta lá de Apocalipse, de Daniel 7, foi arrancada, ou seja, os ostrogodos foram expulsos de Roma. Aí o bispo de Roma tomou todo o poder e começou então o período crítico da igreja na terceira fase dos 1260 anos. Essa terceira fase vai até perto do final dos 1260 anos. Então começa a quarta fase. Olha o que diz aqui na quarta fase, o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui está a quarta fase. Águas do rio aqui representa as nações da Europa. O povo de Deus ouviu no final dos 1260 anos de perseguição, um pouco antes, uma terrível perseguição papal. Os peregrinos, os nossos irmãos, saíam de um país a outro país, em busca de liberdade, em busca de sossego, e quando chegava lá, o decreto papal já estava em vigor. E eles eram caçados como animais. Até quando um grupo, parece que holandeses, chegaram num determinado país, parece que foi a Inglaterra, e pegaram navios e saíram de mar adentro à procura de uma terra onde haveria paz e liberdade. E eles encontraram a América. E começa então a quinta fase. Vamos ver aqui? A quinta fase está no verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher
Que terra foi essa? A América, a terra americana. Eles entraram em navios, saíram aí em busca de paz e de sossego. Estamos cansados de tanta perseguição papal. E quando eles chegaram na terra, uma terra virgem, distante do mundo, né, simbolizado pela besta que sobe da terra, eles então lançaram o alicerce de uma nação livre, independente, onde cada cidadão tinha o direito, segundo os ditames da sua consciência, de adorar ao seu Deus. Então está aí a quinta fase. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Quando a igreja chegou nas terras americanas, formando assim, lançando o alicerce da Constituição americana, estava longe do velho mundo, longe das perseguições. A quinta fase. Agora, qual é a sexta fase? Vamos analisar. Agora vamos ver aqui. Houve uma apostasia da igreja na quinta fase? Houve sim. Houve. Essa igreja, simbolizada aqui pela mulher, que foi perseguida, surgiu a partir da reforma. Os reformadores, Martinho Lutero, né, e outros mais, foram formando, né, pregando para colocar a igreja no seu devido lugar, mas infelizmente não teve jeito, então grupos foram saindo e formando igrejas puras, igrejas que haviam saído da apostasia, estavam tentando fazer a coisa certa. Mas quando chegou um certo ponto, apareceu um homem chamado Guilherme Miller com um grupo de pessoas pregando a breve volta de Jesus. E as igrejas, infelizmente, rejeitou essa luz. Elas rejeitaram a luz. Depois veio a luz do sábado, elas rejeitaram. Depois veio a luz sobre o santuário, elas a rejeitaram. Então houve sim uma apostasia no meio, né, na igreja nesse tempo. Aí sai o remanescente, Guilherme Miller e os nossos antepassados, e forma, né, a igreja na sua sexta fase. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja na sexta fase. Eu fico um pouco triste porque o 6 é o número do homem, é o número do capeta. Mas infelizmente a nossa igreja o remanescente da quinta fase, que é perseguida no velho mundo e vai para o novo mundo, forma então a sexta fase, que é os adventistas. Pregaram o advento, marcaram o encontro em 1844, o encontro com Jesus Cristo, mas infelizmente Jesus Cristo não voltou. Por quê? Vocês sabiam que nós tivemos 2 desapontamentos? E você sabia que a maioria dos nossos líderes tem vergonha desses desapontamentos? Eu tenho orgulho de fazer parte de uma igreja que é profética. Tudo que aconteceu é profético. O primeiro desapontamento ocorreu no verão de 1844. Foi marcada uma data. Quando chegou a data, Jesus não apareceu. Você sabe por que Deus permitiu esse primeiro desapontamento? Você sabe por quê? Porque existia milhares de pessoas, né, ouvindo as mensagens e se congregando com os irmãos, mas a maioria deles eram insinceros. Estava pegando uma carona na fé dos outros, entendeu? Então Deus permitiu o primeiro desapontamento no verão de 1844 para revelar o verdadeiro remanescente. E quando eles marcaram a primeira data, no verão de 1844, que Jesus não apareceu, aqueles que eram infiéis, que era joio, que era palha, desistiram. Mas você sabe o que aconteceu com o remanescente? Tosquernejaram também e dormiram. Mas eles foram em busca da verdade. Onde erramos? Onde erramos? Eles sentiram realmente o poder de Deus.
Mas onde erramos? E recorreram novamente e descobriram que o decreto de Artaxerxes não havia entrado em vigor no verão, mas no outono do ano 457. Aí recorreram e descobriram que o grande dia da expiação era no dia 10 do 7º mês. No outono, que caiu exatamente no outono, 22 de outubro de 1844. E uma segunda data foi marcada. Não que foi marcada, mas eles descobriram a verdadeira data. Agora, tivemos um segundo desapontamento quando chegou 22 de outubro de 1844. Mas por quê? A profecia errou? Não, a profecia estava certa. Você sabe qual foi o erro? É o mesmo erro que nós estamos cometendo hoje. Certo? A gente está tomando emprestado muitas coisas de teólogos, mesmo fora da nossa igreja. A gente está dando muita atenção ao que o homem falível fala. Existia na época de Guilherme Miller uma interpretação de que santuário significava terra. Eles entendiam que o santuário era uma interpretação teológica da época, hein? Cuidado. Existia uma ideia no tempo de Guilherme Miller que santuário, a purificação do santuário representava a purificação do mundo ou da terra com fogo. Por isso que tivemos um desapontamento. Porque nós deixamos de lado a interpretação do anjo e tomamos a interpretação humana. Que o anjo disse, Senhor, perguntou ao outro anjo, até quando durará a visão do sacrifício do contínuo e tal? E o outro disse, até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. O anjo disse que o santuário, não a terra, seria purificada. Não. Aí eles pegaram, né, a ideia humana e colocaram no lugar da ideia divina ou da revelação divina através do anjo. Você lembra Apocalipse 17? Depois desse estudo nós vamos lançar um vídeo de novo falando do capítulo 17. O anjo disse, as 7 cabeças são 7 montes e são 7 reis. Aí o indivíduo, ser humano, querendo saber mais do que Deus, diz assim, não é reis, é reino. Está entendendo? O mesmo erro nós estamos cometendo. Então, houve um desapontamento. E começou então a igreja, nesse desapontamento, o remanescente brilha como as estrelas e forma então a igreja adventista do 7º dia, que é a mulher na sua 6ª fase. Está entendendo? Vamos ler o último versículo, a primeira parte do último versículo. Importante. Aqui diz aqui, ó. Diz assim, ó, a mulher, deixa me ver, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Essa aqui é o último versículo da Bíblia, do capítulo 12 de Apocalipse. Quando foi que essa mulher aqui é a mulher na sua penúltima fase? A igreja adventista do 7º dia. Todo lugar que fala mulher, referindo-se a uma fase da igreja, a igreja se apostata. Isso é verdade. Se você analisar o último verso do capítulo 12 de Apocalipse, você vai perceber que apesar de Satanás, através do papado, que aqui já é Roma, não imperial, mas papal, apesar dele odiar a mulher e irar-se contra ela, ele não guerreia contra ela. É como a primeira fase, ele se detém diante da mulher, porque a mulher já havia feito as pazes com ele, trocado os mandamentos de Deus por tradições humanas. E aqui, na 6ª fase, o diabo ira-se contra a mulher,
Quando foi isso? Quando que isso aconteceu? Quando a mulher estava no seu início, remanescente. Tempo de Ellen White, tempo de Tiago White e os que veio depois. Mas com o tempo a mulher foi crescendo e criando asas, renome. E em vez de ser uma igreja, a Igreja de Cristo, que foi fundada para anunciar as 3 mensagens angélicas por todas as nações, a igreja tornou-se uma empresa de advogados e tudo mais. Eu vou terminar de ler a passagem para você ver que o diabo, apesar de odiar e irar-se contra a mulher, não faz guerra contra ela. Por quê? Vamos analisar aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes. A 7ª fase da igreja. A 7ª e última fase da igreja é o resto da mulher na sua 6ª fase. Ok? Satanás ira-se contra a mulher na sua penúltima fase, mas não luta contra ela. Luta é contra um remanescente que tem dentro dela e dentro do mundo religioso. Porque o remanescente que formará a igreja na sua última fase não está só dentro da nossa igreja, a igreja do 27º dia. Está dentro de todas as corporações religiosas. Eu sou o bom pastor, disse Cristo. E lá na frente ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Tenho outras ovelhas, não deste aprisco, me convém agregar. E vai chegar a hora, está chegando a hora, em que nós vamos ter que tomar uma decisão. Por que Satanás não faz guerra contra a mulher? Ira-se contra ela, mas não faz guerra contra a mulher. Você sabe por quê? Existe um ditado que diz assim, se eu não posso com o meu inimigo, eu faço as pazes com ele. E é o que a igreja está fazendo na sua 6ª e penúltima fase. Fez as pazes com o inimigo, introduzindo dentro da igreja cinema, seriados, como as outras igrejas, como o mundo. É isso que nós, como igreja, estamos fazendo. Adorando os ídolos deste mundo. Nós queremos ser como outras igrejas, introduziram palmas dentro da igreja. É pecado bater palmas? Não. Assim como não era pecado pegar um fogo e assar uma carne no tempo de Nadab e Abiú. Mas a partir do momento que eles pegaram esse fogo e introduziram no lugar sagrado, eles morreram. Tornou-se fogo estranho. Essa é a realidade dos fatos. Então, haverá uma última fase. O remanescente, aquele que resiste o diabo na sua ira, que não faz as pazes com ele, esse sim, Satanás, esses vão sofrer as consequências da ira de Satanás. Se você analisar, voltar um pouco atrás, a igreja na sua 6ª fase, Apocalipse capítulo 13, né? Que é a igreja da Laodiceia. Se vocês analisar, todas as cartas foram escritas para o pastor da igreja, o responsável da igreja. E se você prestar bem atenção aqui no verso 13 e 14 de Apocalipse, diz ao anjo da igreja, não à igreja, mas ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Essa palavra Laodiceia representa todas as igrejas dos últimos dias, ou a igreja na sua última ou penúltima fase. E aqui diz assim, conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que significa vomitar da boca? É a sacudidura que está chegando. Todos aqueles que for vomitado
A senhora White usa uma outra expressão, peneirado, ajoelhado, né? Você que é maraense, ou que há um tempo atrás pisava arroz, você colocava no quibane, abanava e a palha ia, né? O vento ia soprando e ia levando a palha e ficava só o grão. É o vomitar da boca. Então, por quê? Olha, aqui fala da igreja na sua sexta fase. E aqui diz assim, ó. Você não é quente, você não é frio. Verso 17. Tu dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que é um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu chamo a atenção de vocês para essa pequena frase de Jesus. E nem sabe. Nós estamos mergulhados na apostasia, gente. Mas nós não sabemos disso. Assim como uma pessoa que está dormindo não sabe que está dormindo, não sabe. A pessoa que está dormindo não sabe. Assim também somos nós. Somos uma superpotência, uma empresa de advogados. Esquecemos Jesus. Jesus não é mais nosso advogado. Cada igreja, cada missão, cada órgão da igreja tem um advogado. E nós deixamos de lado a simplicidade do Evangelho. A nossa missão era transmitir ao mundo as 3 mensagens angélicas, e a última é contra o Papa. É contra o poder papal. Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe o sinal, que é a santidade do domingo, é um sinal da autoridade papal. Nós não pregamos mais isso. Não estamos mais pregando isso, mas existe um povo que vai pregar, o remanescente. A igreja na sua última fase, a 7ª e última fase. É por isso que o diabo vai lutar contra eles. E a hora está chegando. São eles que vão tocar as trombetas. São eles, preparando o povo para a chuva serúdia. O remanescente é aquele que vai abrir a porta para que Jesus entre. O remanescente é aquele que tomará o conselho. Olha o conselho. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Esse é o remanescente. Os outros serão vomitados pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós amamos o mundo, gente. Ninguém guarda mais a lei de Deus. Nós somos iguais às outras igrejas? Não, nós somos piores, porque nós recebemos uma grande luz e não vivemos nem 10% da luz que temos. A gente vê pessoas, pastores, vendendo no dia de sábado dentro da igreja. Isso é pecado. Quem sou eu para dizer que não é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Vendendo livros. Não deixa nem chegar ao pôr do sol. Vendendo livros. Isso é uma vergonha para nós. Nós fomos chamados para ser reparadores de brechas e não ficar fazendo brechas na santa lei de Deus. Essa é a realidade. E a igreja vai ser peneirada. Tem gente que diz, mas a igreja adventista é o remanescente. Quem foi que disse uma coisa dessa? É a igreja de Deus? Eu concordo. É a igreja de Deus. Ela foi chamada. Assim como a igreja na primeira fase, né, que os israelitas, era a igreja de Deus, mas deixou de ser igreja. O reino de Deus será tirado de vós. Na segunda fase era a igreja de Deus? Era, enquanto estava no remanescente, sendo o povo puro. Passou para o outro lado, já não é mais povo de Deus. Nós estamos vivendo em meio à apostasia. Observa a teologia. Observa a interpretação do capítulo 17 de Apocalipse. Quantas interpretações surgiram? Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Há uma confusão na interpretação teológica dentro do capítulo 17 de Apocalipse. Chega um indivíduo, mas é assim, pá. Outro, não é desse jeito. Outro é aquilo. Já existem muitas e muitas interpretações. E nós somos o povo da verdade.
ou deveria ser. No meu tempo, nós éramos considerados o povo da Bíblia. Mas hoje, felizmente, nós estamos como outras pessoas. Não se faz diferença entre o santo e o profano. Mas existe uma profecia em Isaías que diz que o remanescente se converterá. O remanescente se converterá. E Paulo, tomando emprestado a passagem que está abaixo dessa, que diz assim: ainda que Israel seja como a areia do mar, Paulo toma emprestado e diz: ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. É a única fase da igreja que não se apostada, porque eles vão adentrar, vão se preparar durante os 10 anos, porque, haverá o toque das trombetas, 10 dias